pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de língua portuguesa, gramática. Na primeira aula nós vimos o que é o hífen e nós estudamos algumas regras sobre o emprego do hífen. Hoje nós falaremos sobre quando não se usar o hífen. Então vejamos aqui, quando é que eu não vou utilizar o hífen? Quando o prefixo terminar em vogal e a palavra começar com consoante. Então, quando vier um prefixo que terminar em vogal e a palavra seguinte começar com uma consoante, eu não vou utilizar o hífen. Vejamos aqui o exemplo. Autopeça. Autopeças. Auto é o prefixo, né? Terminou em vogal, na vogal O, e peças começou com a consoante P. Então, veja. Primeiro elemento terminou em vogal, o segundo elemento começou aqui, ó, com uma consoante. Então, eu não vou utilizar o hífen. Outro exemplo, ultra, que é o primeiro elemento, terminou na vogal A. Ó. Moderno é o segundo elemento, começou com a consoante M. Vejam, primeiro elemento, só recapitulando, o primeiro elemento terminou em vogal, o segundo elemento começou com a consoante, então eu não vou utilizar o hífen. Novamente aqui, ó. Semi, terminou, primeiro elemento semi, terminou na vogal I. Novo é o segundo elemento, começou com a letrinha N. Então aqui eu não vou utilizar o hífen porque o primeiro elemento terminou em uma vogal e o segundo elemento começou com uma consoante. Então eu não utilizo. Vocês observaram que bem aqui tem uma exceção, exceto a letra R e a letra S. Eu não vou falar disso aqui agora, porque mais na frente nós vamos ver essa regra, tá certo? E aqui, eu quero que vocês observem essa atençãozinha que eu coloquei aqui, ó. Com o prefixo vice, usa-se sempre o hífen, ou seja, toda palavra que vier formada pelo prefixo vice, você tem que utilizar o hífen. Vejamos aqui os exemplos. Ó. Vice-presidente. Começou com o prefixo vice, né? E o segundo elemento. Então, eu vou ter que utilizar o hífen aqui nesse caso. Vice-rei. Vice aqui, ó, também, primeiro elemento. Então, se começou com o primeiro elemento, a primeira palavra foi o prefixo vice, vai ser obrigatório o uso desse prefixo. Vice-almirante, a mesma coisa. O prefixo vice, então o uso obrigatório do hífen, por quê? Porque apareceu vice aqui como prefixo da palavra, tá certo? Eu não vou utilizar o hífen entre vogais diferentes. Então, se o primeiro elemento for terminar em vogal e o segundo elemento começar com vogal, eu não vou poder utilizar o hífen, tá certo? Ó, autoescola. Auto, primeiro elemento, segundo elemento, escola. A vogal aqui é O e a vogal que inicia o segundo elemento é a letra E. Então, eu não posso utilizar o hífen. Vejamos aqui, ó. Infraestrutura. Infra, aqui é o prefixo, não é isso? Terminou na vogal A. O segundo elemento, estrutura, começou com a letrinha E. Vejam que são vogais diferentes. Quando ocorre do primeiro elemento terminar em vogal, o segundo elemento começar com vogal e essas vogais forem diferentes, eu não utilizo o hífen. O outro exemplo aqui, ó, semi-analfabeto. Semi terminou em I, que é uma vogal. Analfabeto começou com a letra A. São vogais diferentes, portanto, eu não utilizo o hífen. Quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar com a letra R ou S, aí nós vamos dobrar essa consoante. Vocês lembram, na regra anterior que eu falei da exceção? É essa exceção aqui, ó, viu? Do R e do S. Então, se o primeiro elemento terminar em vogal e o segundo elemento começar com a letra R ou a letra S, nós vamos duplicar essa consoante, tá certo? Vejamos aqui alguns exemplos, ó. Antissocial. Anti, primeiro elemento, primeira palavra, terminou com a vogal. O segundo elemento aqui, ó,
social começou com a letra S, não é isso? Então, se termina com a vogal e aqui o segundo elemento for um R ou um S, o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar a consoante. Nesse caso aqui, eu vou duplicar a letra S. Não vou utilizar o hífen, vou só duplicar a consoante. No outro exemplo aqui, ó, contra-regra. Contra terminou com a vogal A. O elemento seguinte, ou seja, a palavra seguinte, começou com R, que é regra. Então, o que é que acontece? O primeiro elemento terminou em vogal e o segundo elemento começou com a letra R ou S, aí eu duplico a vogal, ou a consoante. Nesse caso, eu dupliquei a letra R. Ficou contra-regra, tá certo? Não utilizo o hífen, apenas duplico a consoante. Mini saia. Mini aqui, ó, terminou com a letra I, que é uma vogal. Saia começou, é o segundo elemento, começou com a letra S. O que é que nós vamos fazer? Vamos apenas duplicar o S. Colocar ele mais uma vez, tá certo? Então, vai ficar mini saia com 2 S. Vejamos aqui mais uma regra de como não usar o hífen. Então, quando o prefixo terminar em consoante, né, e o segundo elemento começar com vogal. Entenderam? O primeiro elemento for uma consoante, o segundo for uma vogal, eu não utilizo o hífen. Vejamos aqui, ó. Hiperativo. Hiper é o prefixo, né, o primeiro nome. Ativo é o segundo nome. Vejam que o primeiro elemento terminou com a consoante, o segundo elemento começou com uma vogal, ó, a vogal A. Então, nesse caso, o primeiro terminando numa consoante, o segundo começando com a vogal, nós não utilizamos o hífen. Interestadual. Inter, primeiro nome, terminou numa consoante. Estadual é o segundo nome, começou aqui com a letrinha E, ó. Viram? Consoante mais vogal. Não utilizo o hífen. Super interessante. Super terminou em R, que é uma consoante, e aqui é o primeiro elemento. Interessante, o segundo elemento, ou seja, a segunda palavra, começou com a letrinha I. Vejam que apareceu aqui, ó, para juntar o prefixo à palavra, o quê? Um R, terminando o prefixo, o I, iniciando o segundo elemento. Consoante, mais vogais, não se utiliza o hífen. E a outra regra aqui, ó. Entre palavras que perderam a noção de composição. Composição não é o fato de juntar uma ou duas ou três palavras e tornar ela apenas uma única palavra? Pois quando isso acontecer, nós vamos fazer o quê? Não vai utilizar o hífen porque ela vai perder a noção de composição. Nesse caso, a composição por aglutinação. Ó, gira, sol. Gira, aqui é um nome, não é isso? É a primeira palavra. Sol é a segunda palavra. Quando eu junto gira mais sol, vai ficar o quê? Girassol. Então, aqui, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos uma palavra por composição, que quando você pronuncia girassol, dá a entender que é uma única palavra. Quando isso acontece, nós não utilizamos o hífen. Paraquedas. Para, a primeira palavra, quedas é a segunda palavra. Então, quando nós juntamos a palavra para mais a palavra queda, vai ficar o quê? Paraquedas. Dá a entender que é apenas uma única palavra. Quando isso acontece, nós não utilizamos o hífen. O outro exemplo, ponta, que é um nome, pé, que é um segundo nome. Quando nós juntamos esses dois nomes, vai ficar o quê? Ponta, pé. Dá a entender que é apenas uma única palavra aqui. Quando isso acontece, nós não utilizamos o hífen. Diz também que eu não posso utilizar o hífen em compostos que apresentam elementos de ligação. O que são esses elementos de ligação? São as preposições, não é isso? Vejamos aqui, ó, dia a dia. O elemento de ligação aqui, ó, foi o azinho. Quando isso acontece, eu não utilizo o hífenzinho. Pé de moleque. O elemento de ligação aqui, ó, a preposição de.
Então, apareceu um elemento de ligação, ligando o primeiro nome a o outro nome aqui, moleque, nesse caso. Quando isso acontece, nós não utilizamos o hífen. Fim de semana. Fim é o primeiro nome, olha o elemento de ligação aqui, ó. De e semana é o outro nome. Então, esse dia aqui está ligando o segundo elemento, nesse caso, esse segundo elemento a esse primeiro elemento aqui, tá certo? Esse elemento é esse. Então, aqui é um elemento de ligação. Quando aparece nas palavras, nós não utilizamos o hífen. Nós temos aqui uma exceção. A palavra cor-de-rosa é utilizada com hífen, viu? Pé de meia também é utilizada com hífen. E diz mais, que as palavras que designam espécies, ou seja, indicam a espécie de algum animal ou a parte botânica de alguma planta, eles poderão utilizar o sufixo não, o hífen, gente, desculpem aí. E nós temos aqui algumas observações. Vejamos quais são essas observações. A primeira observação diz o seguinte: com o prefixo sub, usa-se hífen também diante das palavras iniciadas por a letra R. Quer dizer que se aparecer esse prefixo aqui sub e a palavra seguinte iniciar com a letra R, eu vou utilizar o hífen. Como é o exemplo aqui, ó, sub-região. Ó, o prefixo sub e a palavra região começou com o quê? Com a letrinha R. Então, nesse caso, eu vou utilizar o hífen. A segunda observação, com o prefixo circo e pan, usa-se hífen antes das palavras iniciadas pela letra M ou pela letra N. Vejamos aqui o exemplo. Circo-navegação. Então, circo é o prefixo, navegação começou com a letra M. Então, nesse caso, eu vou utilizar o hífen, certo? E a última observação é o prefixo co aglutina-se com o segundo elemento. Então, toda vez que vier o prefixo co, ele vai juntar ao segundo elemento sem o emprego do hífen, tá certo? Vejamos aqui o exemplo. Coadjuvante. Olha o co aqui, ó, o prefixo. Então, eu juntei o prefixo ao segundo elemento sem auxílio de um hífen. Coordenador. Olha o prefixo co aqui. Juntei ao segundo elemento e ficou o coordenador, tudo junto, sem a separação do hífen. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nos procure nos grupos de WhatsApp. Fiquem com Deus.